Pessoal, 20 horas e 10 minutos, oficialmente estamos abrindo a nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu me chamo Alex Nascimento, para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos pesquisadores de segurança da HRC2, Hacker Revolution Cyber Café. Eu sou considerado especialista em segurança ofensiva e o cara da contra-inteligência. Mas, como eu sempre digo, quem fala essas coisas são amigos, amigos são mentirosos, então a gente não pode confiar muito nos amigos, tem que trabalhar muito para poder continuar sendo um pouquinho conhecedor de cada coisa, porque de um dia para o outro tudo muda. A nossa live de hoje nós vamos falar a respeito de Shadow IA, e o tema ele é muito importante e é um tema onde nós precisamos ter muita atenção. Então, antes de começar de fato, eu queria que vocês fizessem uma coisa. Que vocês pensassem no seguinte cenário. Pense naquele funcionário que é o mais produtivo da sua empresa. Aquele cara que é o top do top. Aquele que tem todas as respostas para tudo, conhece todos os processos, entrega tudo muito rápido e entende de tudo. Pense nesse cara. E agora pensem numa coisa. Esse cara parece que ele tem uma mente privilegiada. E parece que ele é o super conhecedor de todas as coisas. Agora me digam, na verdade, quantos desses super tops não estão usando uma IA de forma escondida para dar as respostas ou trazer as soluções? E aí, vamos lá. A sua empresa acha que não usa IA. Não, nós não contratamos IA e não utilizamos IA, nós não temos IA na nossa empresa. A IA não é um risco dentro da nossa empresa. Mas eu sei que não. Porque, na verdade, todo mundo sabe que todo mundo usa inteligência artificial hoje. Seja um modelo gratuito, seja um modelo pago, está muito acessível a todos, está muito simples a todos, tudo isso. E aí, vamos pensar na seguinte situação, tá? Às vezes, ninguém sabe que o funcionário está usando, mas desconfia. E a lei da verdade é que nenhum gestor pode dormir tranquilo sabendo que uma ferramenta invisível tomou conta de todas as áreas estratégicas da empresa. Quando eu digo que uma ferramenta desconhecida, mas é o chat GPT, porque é o prompt, eu não sei o quê. Gente, o problema não é o chat GPT. O problema não é a injeção de prompt. O problema não é você criar um prompt e ir lá e descrever, tem uma reunião daqui a 2 horas, por favor, me ajude com ideias de como conduzir a minha reunião. O problema não é esse prompt, o problema não é isso. O problema é que o colaborador, o funcionário ou o profissional, vamos falar de profissional, o profissional mais produtivo de hoje pode ser aquele que está trazendo o maior vazamento de informações da sua organização. Grande mestre Sidney, vou dar uma pausa aqui, gente, eu não posso deixar o mestre Sidney passar aqui desapercebido. Boa noite, boa noite, mestre. Fale algumas palavras para a equipe aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, na sala com 7 pessoas. Prazer falar aí com o mestre Alex, com o Biel também. Estou aqui ao lado do Sidney, tudo certo? Então, estamos aqui. Pode continuar, Alex, aí, essa brilhante aula, né, como sempre é. Aí, o Peterson também, obrigado, Sidney. Mestre Peterson também, acabou de chegar aí. Fala um pouquinho com a gente, mestre. Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? Como que estão? Boa noite, Desculpa a correria, cheguei em cima da hora. Estava no evento de segurança e gestão de risco ali do Gartner. E tenho muitas novidades. Amanhã tem mais um dia e depois eu só trago novidades para todo mundo aí. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de Shadow IA, você conversou com a IA Mariana lá? Cara, tem muita IA que a gente está vendo que está conversando por aí, né, que está tratando de umas coisas bem interessantes.
Tá certo, Mas, né? assim, cara, tudo que você falou aí do pedacinho que eu peguei, concordo plenamente. Hoje, a situação está bastante tensa, né? Quanto a vazamentos de dados por conta do uso de AIs. E é isso. Bora lá. Continua sua brilhante explanação aí. Se eu conseguir, aí eu dou uns pitacos de vez em quando. Tá, Cisne, Gabriel e Peterson, por favor. Tudo isso é nosso, eu sou apenas aquele que está trazendo o roteiro da nossa brincadeira aqui, porque quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, a gente brinca, né? É uma das coisas que eu converso muito com o Peterson, com o Cisne, com o Gabriel a respeito disso. Vocês podem entrar e fazer explanações a hora que vocês quiserem, que eu sou apenas o mediador e apresentador aqui, mas todos nós somos atores iguais, né? Não tem ninguém melhor nem pior do que ninguém, somos todos iguais. Mas pegando esse contexto que o Peterson acabou de falar aqui, que ele já fez um concatenado, o problema não é o ChatGPT, não são os prompts, porque a gente tem o ChatGPT, tem o Close, tem a Mariana, tem a Aura, tem a Ava, enfim, tem IA até dizer chega, cada uma para um ponto específico, cada um para um porquê específico. Então, o problema não são essas estruturas, tá? O problema é que o colaborador mais produtivo, como eu acabei de falar, ele pode ser aquele que mais está vazando dados da sua organização, porque ele está usando essas ferramentas em forma oculta. O Shadow IA, ou a sombra da IA, a inteligência artificial nas sombras, né? Usem o termo que acharem melhor, mas o Shadow IA é basicamente isso. A IA está trabalhando, a IA está coletando as informações, ela está sendo treinada com tudo que acontece dentro da sua vida profissional e da sua empresa, e o gestor não está sabendo, o profissional não está se tocando e acha que aquilo ali está sendo o ápice da produtividade. O cara é fera, o cara entrega tudo, o cara traz um texto bonitinho, traz um texto corretinho, não perde nada, os prazos são sempre cumpridos, mas a que custo? A que preço? Gente, o maior segredo da segurança da informação não é tecnologia, é gestão. E a gestão está falhando hoje e gerando todos os riscos existenciais no mundo digital. E falando, né, na parte de gestão, quem tem uma maior propriedade de palavra, de falar a respeito desse ponto, é o mestre Peterson, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho já, mas eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de Sherlock Holmes. Ao longo da minha vida, eu já li muitos livros de Sherlock Holmes. E tem uma frase dos livros de Sherlock Holmes que fala o seguinte, eu uso muito essa frase, o mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém por acaso observa. Na verdade, o mundo ele é cheio de situações óbvias e pontos óbvios em todas as esferas. A questão é que todo mundo olha e ninguém observa. E aí nós temos uma coisa que nós vamos tratar já, que é a ilusão do controle. Mas antes da gente falar da ilusão do controle, eu queria que o mestre Peterson, né, inclusive aí, animado, e nessa... a juventude agora fala farmar aura, né? Nessa aura do Gartner. Não, vamos farmar aura aqui. Falasse um pouco dessa questão da falha de gestão dentro dos processos, porque quando a gente fala de segurança, todo mundo acha que o problema é tecnológico. Ah, não, porque não tem firewall, não tem antivírus, não tem isso, não tem aquilo. Mas, na verdade, se a gente não tem uma gestão, uma governança, não tem um índice de risco, não adianta ter firewall, não adianta ter estrutura tecnológica. E, Peterson, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Opa, valeu, Alex. Obrigado aí. Cara, mas é exatamente isso que você colocou, né? Inclusive, né, já pegando aí um grande insight que eu tive ali hoje, né, falando com um dos VPs, né, do Gartner, e ele colocou perfeitamente bem exatamente qual é o nosso cenário hoje, né? Nosso cenário hoje não é se vai ou não vai colocar IA, isso já está pacificado, vai, ponto. Vai automatizar? Vai, ponto. Não tem discussão, né?
vai produzir mais rápido, maior e mais inteligente? Vai. Também está pacificado. Isso não vai modificar mais. Isso não é uma discussão, né? A grande questão é como isso vai acontecer. E é aí que cai a gestão, como você colocou. Hoje, se você não tiver governança dos dados, governança das aplicações e a governança das pessoas, né, você não vai conseguir ter resultado eficiente. Se você começar a ter resultado sem governança, na verdade é aquela história, né? É o ruído antes da queda, né? Porque você vai começar a ter a ilusão de que as coisas estão melhorando, estão acontecendo, e na verdade é um falso positivo, onde as coisas estão acontecendo, mas todos os segredos da empresa, todos os dados da empresa, todas as informações mais importantes da empresa já está na mão de qualquer um, porque está aquele uso exacerbado ou aquele uso descontrolado, né, da inteligência artificial ou coisas do gênero, né? Então, se não tiver essa gestão, não tiver essa governança, não saber exatamente o que roda dentro da empresa, como isso roda, quando, como, quem usa isso, esquece que você não vai conseguir ter um resultado efetivo. Isso Dá um passo para regra. frente e 3 para trás, né? Literalmente é isso. Se não dá, né, um passo para frente e 50 para trás. Porque a velocidade, de novo, tudo é maior, tudo é mais rápido, tudo é mais esperto, mais inteligente, tudo é mais com a IA. Ela potencializa tudo, né? Então, o que você jogar para ela, ela vai jogar muito mais de volta. Inclusive aquela famosa frase, né? IA é aquela história, garbage in, garbage out. Se você jogar lixo para ela, ela vai jogar um monte de lixo em você, né? Então, se você não souber, o simples fato de você não saber usar a IA do jeito certo, como montar um contexto, como utilizar um prompt, que informação que jogar para ela ali, não, eu pego um PDF, jogo lá e falo para ela fazer tal coisa. Cara, você já tá tudo errado. Primeiro, você não manda PDF para IA, tá? Só para gerar um gancho aí para outros assuntos. Você não manda PDF para IA, você já está errando aí. Você está gastando 100 vezes mais tokens só nessa situação, né? Mas tirando coisa, isso... não utilizem a força total do Mega Brain, não vai funcionar. Isso foi sacanagem. É uma ilusão. Né? Mas basicamente é isso. Para começar, você não joga um arquivo lá para IA, né? Você não joga um PDF para ela. Ela vai gastar muito token e ela não vai conseguir aprender direito com aquilo, né? Você transforma um PDF, uma imagem, alguma coisa assim, né? Transforma os dados que você tem em arquivo MD, de preferência em inglês. Por quê? Porque a IA entende e trabalha muito melhor na língua nativa, né? Que ela foi criada, que muitas delas é em inglês, e com um arquivo, né, Markdown, o MD. Então, para começar, seria isso. E se você não fizer exatamente montar para ela, explicando nos mínimos detalhes um contexto, cara, ela vai te entregar um lixo. Mas ela me entrega um negócio legalzinho aqui, melhor do que eu faria ali se eu gastasse 10 minutos. Mas a questão não é essa. A questão é eu usar o poder todo que ela pode me proporcionar. Então, se eu gastar 10 minutos no prompt, para gerar alguma coisa, sei lá, eu quero que ela me gere um PPT, uma apresentação que eu vou fazer para o board da empresa. Beleza, eu vou gastar 10 minutos escrevendo um prompt. Mas não é só escrever ali e tal. Não, eu vou literalmente fazer uma engenharia de prompt, para que ela me entregue exatamente aquilo que eu preciso, do jeito que eu preciso, com as informações que eu preciso, né? E, não vou entrar no assunto agora, mas uma das coisas é, o que eu estou jogando para ela é informação classificada? É informação confidencial? É segredo de negócio? É projeto patenteado? Se eu estiver jogando se eu responder assim para qualquer uma dessas perguntas, tá errado. Se eu não tiver soberania digital, eu não posso usar esse tipo de informação dentro de uma inteligência artificial, tá? Então, assim, são várias coisas ali que a gente tem que ir tratando e conversando e amadurecendo antes de efetivamente colocar o negócio para rodar.
E já puxando esse gancho, Peterson, isso é uma coisa muito, muito interessante quando você vê. Hoje a gente vive é, o hype da IA. Eu não vou falar que a IA é uma bolha, porque ela não é uma bolha, ela já passou do momento de bolha. A bolha já estourou. O ponto é, a IA ela tá em hype. Hoje você tem a maior quantidade de especialistas de IA da face da Terra. O que é engraçado, porque assim, IA não é um negócio novo, tá? IA é um negócio que existe desde a década de 60, galera. A diferença é que a IA se popularizou, IA, entre aspas, né? Porque IA de verdade não existe, mas a IA ela se popularizou agora, certo? E ninguém que vocês veem falando pra caramba, ah, não, que eu sou especialista em inteligência artificial, eu sou especialista em criação de agente. O cara não é. O cara não é. Ele pode conhecer, mas o cara não é especialista. O cara que é Um especialista, entusiasta, né? ele é um entusiasta, certo? O cara que é especialista é o cara que ele pega e ele monta a rede neural. É o cara que pega e cria um modelo do zero. E eu não tô falando de, eu vou pegar o modelinho ali do Olhama e vou treinar com Lora. Não é isso que eu tô falando. Tô- eu tô, é, eu tô exemplificando a situação de, realmente, quem criou o primeiro GPT, o primeiro Gemini, quando tava lá no 2.5 do GPT, por exemplo, que era horrível. Esses caras são especialistas de IA. Aí você vai ver qual que é a formação do cara. Não tô falando de gente que é especificamente programador. Não precisa ser um, um cara específico da área de programação. E nem é o intuito. Porque existe uma situação que é muito legal e que é, entre aspas, de uma certa maneira, é triste, que a gente consegue observar quando a empresa, a maioria das empresas, elas começam a inserir IA no processo deles. É interessante de observar e é triste ao mesmo tempo, porque a maioria dos empresários fica frustrado com o processo. Por quê? Fica frustrado com o processo. Porque o cara chega lá, contrata uma empresa de implantação de inteligência artificial, de automação de processos, e o empresário ele vai lá e faz o trabalho dele. Ele prepara a informação, ele cria todo o mapeamento de fluxo dos processos dele, ele prepara todos os dados, e na hora que ele entrega isso para a empresa que vai aplicar a IA na empresa dele, ele não tem o resultado que ele esperava. Por quê? Porque a IA é burra? Não. O problema nunca foi a ferramenta. O problema é como usa a ferramenta. Né? É, existe uma situação que eu não vou lembrar o nome ao certo, mas a IA ela tem uma curva de aprendizado. Né? E o que a maioria da galera não entende é que quanto mais você corrigir a IA, pior você torna ela. Porque ela começa a tentar aprender com o próprio erro. Só que o problema é que ela não funciona igual um ser humano funciona. Ela começa a tomar as interações de erro como um acerto. E ela entra num loop, num ciclo vicioso, em cima daquele erro. E ela não sai mais. E é isso que a maioria da galera não entende. E é exatamente isso que gera ou um gasto absurdo quando você tenta trabalhar com inteligência artificial, ou uma situação onde a IA ela parece ser extremamente estúpida porque ela não te dá a resposta que você esperava. E não é culpa da ferramenta, não é o modelo que você está usando. Se a gente comparar o mesmo modelo, por exemplo, o GPT 5.1, dentro do próprio chat GPT, dentro do Perplexity e dentro do Copilot, o mesmo modelo ele tem resultados diferentes. Por quê? Porque o treinamento investido em cima daquele modelo foi diferente. Foram processos diferentes. Entende? Então, é exatamente o que o Peterson falou. A ferramenta, ela, ela chegou e ela vai ficar. Não é uma situação de se, se a gente vai usar, se vai ser útil na nossa empresa. Não. Se você não usa, se você não sabe como utilizar a IA hoje, você tá para trás. Bom, o ponto é, as pessoas que sabem utilizar a IA hoje do jeito certo são muito poucas.
correto? Correto. Basicamente, o que acontece, né? Em toda nova tecnologia, você tem os profissionais e os especuladores. Então, assim, a grande maioria do que nós temos hoje são especuladores da tecnologia. Porque se a gente parar para tentar entender o que consiste uma IA, o que de fato é uma IA, e a gente entender que ela começa numa inteligência analítica lá na década de 40, como o Gabriel acabou de falar, se não me falhe a memória, 1943 foi o primeiro modelo neural existente. O dado não é tão preciso, não sei se realmente está certo isso, mas assim, a minha memória aqui me diz que foi 1943. E assim, como a gente começa a entender o que é essa rede neural e como ela funciona, a gente começa a entender que o que nós temos popularizados hoje é exatamente a base do futuro de interligação e interconexão que nós vamos ter em, basicamente, aí 5 a 10 anos. Então, vamos lá. Por que existem diversos modelos diferentes? Porque cada modelo funciona para um fim específico. Cada IA funciona para um fim específico. Eu gosto mais da IA do ChatGPT, eu gosto mais do Gemini, eu gosto mais do Copilot, eu gosto mais do Claude. Por quê? É para objetivos específicos. Fala, mestre Sidney. Não cansa a mão, não. Abaixa a mão e fala. Enquanto vocês estão falando aí, depois se eu puder compartilhar aqui um pouco daquilo que a gente vem estudando, também, né, pessoalmente. Nós todos somos pesquisadores, somos estudantes, somos workaholics, somos estudante-aholics, somos tudo isso, né? Quase 24 horas. E aí, eu pessoalmente venho numa formação de engenharia de IA, onde eu venho tentando trazer esse benefício real para o dia a dia, para o cotidiano, como o Gabriel falou, como você falou, cada IA é desenhada para uma situação, ela é treinada, tokenizada para um tipo de atividade. E aí, esse notebook aqui que eu tenho, ele tem aqui os seus mínimos 40 GB de RAM, onde eu gostaria de mostrar alguma coisinha, só para contextualizar isso que a gente está falando, no sentido de como que eu posso utilizar um modelo para isso ou aquilo outro, né? Então, enquanto está carregando aqui, porque apesar de 40 GB ainda não tem uma placa de vídeo robusta, com uma GPU bacana, mas pode continuar falando aí, meu querido, que aí quando eu estiver aqui mais ou menos na situação se puder, eu compartilho. Beleza, só toma cuidado, porque você sabe muito bem que eu sou o campeão em queimar processador com essas brincadeiras, né? No ano passado foram 3. Cuidado. Mas, enfim, brincadeiras à parte, dentro das empresas e até mesmo dentro dos profissionais, nós temos a ilusão de controle. Agora, vamos começar a falar de alguns casos reais para a gente poder entender os riscos, porque o que acontece? Esse contexto que a gente falou, do que é a IA, de como ela funciona, o que ela é, o porquê que ela existe e tal, isso é legal, é a parte boa. Mas qual é a parte ruim da história? O que realmente é nocivo dentro dessa história? E eu vou pegar um caso recente, 2023 não é um caso tão antigo, é um caso recente, aonde eu poderia pegar, são 2 casos que nós temos aí, 23 e 24, mas o de 23, ele me chama mais a atenção. A Samsung, ela proíbe o uso do ChatGPT. Só que ela proíbe tarde demais. Apenas 3 semanas, 3 funcionários vazaram os códigos-fontes inteiros, as notas de reuniões internas, dados de servidores e qual a IA eles estavam usando de forma pública, no gratuito, para poder indexar esses dados. Foi um hacker? Não, todo mundo tem medo do hacker. Não, que eu posso ser hackeado, porque o hacker, porque o indivíduo malicioso. Ultrapassamos essa era. Essa era já não é mais a era do desespero. Porque não foi um hacker e nos dados que nós temos do nosso dia a dia, tá? O funcionário que tenta ser mais produtivo é o maior inimigo da empresa. E assim, não é só lá fora. Estou falando da Samsung, não é só lá fora. Porque se a gente parar para pensar, eu tenho uma estatística aqui
que é uma estatística de chute minha, onde aproximadamente 40% dos profissionais do Brasil usam IA sem autorização das empresas. O número pode ser maior, é um chute, tá, gente? Mas eu estou falando aqui pelo pouco que eu tenho conversado com as pessoas. Então, vamos parar para pensar. De 100% das empresas do Brasil, 40% das empresas já estão comprometidas com a IA, tendo os seus dados de códigos de reuniões, de tabelas, e assim, muita gente de RH usando a IA para fazer as suas planilhas, os seus pagamentos, os seus trabalhos, né, de forma muito mais rápida e assertiva, bonita, para impressionar o chefe, aonde, infelizmente, está entregando o ouro para o bandido. Na segurança, a gente tem o verbete entregando as joias da coroa. Para quem não entende o porquê nós usamos joias da coroa, porque as joias que estão na coroa são as joias mais preciosas do mundo. E por isso nós usamos esse termo das joias da coroa. E aí o que acontece? O que é mais chocante para mim é que nessa mesma pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que 59% das empresas brasileiras não tem nenhuma diretriz sobre isso. Não tem nenhum documento, nenhum aviso ali no quadro de aviso ali, aquele quadro de cortiça com alfinete dizendo não use IA, ou é proibido usar IA, ou use IA de forma controlada. Não tem nada disso. E aí o que acontece quando a gente não tem isso? Já vou liberar para você, Peterson. Nós estamos deixando de lado a governança da empresa. E a governança da empresa acaba virando o seguinte, não é que ela não existe, ela vai começar a existir, mas na mão da IA com o prompt. Então, aquilo que você deveria ter dentro da sua casa, você está dando para a IA fazer o controle e a governança disso. E aí você começa a achar, não, mas eu estou no controle da minha empresa. Mas, na verdade, você está apenas assistindo o caos acontecer. Porque o caos, ele é iminente. Ele vai acontecer. E o pior desse dado todo, e aí eu vou entregar para o mestre Peterson falar, 90% dos líderes de segurança das próprias empresas admitem que também usam IA de forma não autorizada. A gente faz parte de conversas com CISOs, né? Nosso grande Peterson é um CISO global. A gente tem conversas com vários CISOs e o que acontece? Eles usam de forma indiscriminada. Então, vamos parar para pensar. Muitas vezes ele tem até a política, ele tem a governança, ele tem as restrições, mas é o chefe que desobedece a regra que ele mesmo criou. E aí, voltando a Sherlock Holmes, como eu sempre gosto de usar, né? Esqueci a frase, peraí. Lembrei. Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio. Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio. O fato óbvio é que o fator humano, como eu costumo falar, como a HRC2, de modo geral, compactua com esse verbete e com esse ensinamento que o fator humano não é o elo mais fraco da cadeia. Na verdade, ele é o vetor mais letal de ataque que pode existir dentro da cadeia de segurança. Mas, Peterson, fala aí. Só para fazer um adendo aí em tudo que você colocou, Alex. E assim, como você falou, né? Eu sou um CISO global. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas vamos lá. Porque assim, o desafio é muito... mais cabelo aí por causa disso, mas tudo bem. Então... o desafio é gigante. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de uma empresa global, né, no meu caso, é uma empresa que está em mais de 100 países, uma presença absurdamente forte, Europa, Ásia e Américas, né? Além de, obviamente, grandes projetos, Austrália, África, bom, tá nos cinco continentes, né? Mas eu tenho algumas regulações muito chatas para lidar, né? Então, principalmente quando a gente fala do uso de IA, eu sou obrigado a ter essas políticas, a ter meios, a ter controles, a ter técnicas
de controle dessas IAs. Eu preciso provar como essas IAs são utilizadas, quando elas são utilizadas, como elas são utilizadas. Eu preciso ter todo o audit trail, né? Toda a trilha de auditoria. Por quê? Porque a minha matriz, ela fica na Áustria. Áustria, sendo da Europa, a gente tem o EU Data Act, a gente tem o EU AI Act, né? Então, eu sou obrigado a ter esse nível de controle, eu sou obrigado a ter essa maturidade, né? Então, isso, entre aspas, né, facilita o trabalho quando a gente chega pro board ali, né, para a diretoria e tal, e fala, olha, eu preciso contratar X ferramenta, Y ferramenta, porque se eu não contratar isso, se eu não tiver isso funcionando dessa forma, a gente vai ter um impacto regulatório lá na frente, né? A gente vai ser autuado, a gente vai ser notificado e a gente vai pagar multa. Multa ainda é o menor dos casos, tá? É o mais simples, mais barato também. Dano reputacional, não se recupera, né? Aí só pegando um gancho também, lembra, não sei se todo mundo vai lembrar, se todo mundo viu, mas há pouco tempo, não lembro se foi em 2023 ou 2024, acho que foi 2024, a Chevrolet norte-americana colocou um agente de IA para responder para ela, para ver se convertia mais vendas, né? Legal. Foi 24. Oi? Foi 24. 24, né? Foi bem interessante. Realmente, a inteligência artificial, ela argumentava muito rápido, né, com as pessoas ali e tal. Só que, assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas, né, Alex, que tem a arte da manipulação, né? Tem a arte de desenvolver argumentos também de forma rápida, de forma fundamentada, de forma quase que irrefutável, né? E um cara foi lá e convenceu a IA de que ele precisava comprar lá a caminhonete, não lembro o nome agora, né? Mas a caminhonete que custava, tipo, 180 mil dólares por $1. E a IA fechou o negócio. E como nós conhecemos a lei americana, né? A Chevrolet teve que entregar o carro por $1. Olha o tamanho do prejuízo. Tudo por quê? Tudo porque aquele bot, com inteligência artificial, tinha guardrails, tinha, sim, mas não o suficiente. Ele não conseguiu especificar todos os cenários. Ele não conseguiu prender de forma eficiente aquele agente. Que hoje a gente sabe, né, que você tem que ter uma situação em RAG, você tem que utilizar de MCP, tudo para melhorar e robustecer esse tipo de agente, né, ou esse tipo de uso da IA, para que não caia nesse tipo de problema. Para que a IA, conversando lá, às vezes num determinado grupo ou alguma coisa assim, ela não ofereça emprego para a pessoa. Sendo que a empresa não tem nenhuma vaga aberta de emprego. Entendeu? Peguei a E referência. se a IA prometeu, a empresa é responsável. A empresa tem que entregar, não tem essa, né? Então, assim, de novo, IA é muito legal, uso IA todo dia, quase o dia todo uso, tá? Vários, né, modelos de IA, mas com soberania digital. Todos os nossos modelos de IA estão presos dentro da nossa rede. Eu não uso o chat GPT, eu não uso o Gemini, eu não uso DeepSeek, eu não uso o Grok, tá? Eu não uso o Copilot Free da Microsoft. A gente usa modelos que estão presos dentro do nosso servidor, com soberania digital total, né? Então, eu posso usar ela, por exemplo, eu tenho cerca de 26 analistas de segurança, que são agentes de IA, que vão lá no meu CIEM, busca dados, trata, enriquece e me traz pronto, muitos deles já com ações prontas, né? Por quê? Porque é muito mais rápido, muito mais efetivo. Eu tenho um agente 24/7, entendeu? Então, assim, mas de novo, com excelentes guardrails montados. Sabe aquela história, se eu não me engano, foi Lincoln que disse isso? Se você tiver que cortar uma árvore em 10 horas, passa 9 horas amolando o machado. Tá? IA é a mesma coisa.
Se você quer montar um agente de IA, você quer montar alguma coisa com uso de IA que vai ser utilizado na empresa nos próximos 10 anos, você vai perder 6 meses montando todas as medidas protetivas para que aquela IA não alucine, para que ela não fale besteira, para que ela não prometa coisas, ou para que ela não fuja daquele contexto estritamente específico que ela precisa atuar. Não é um negócio simples. Muito longe disso, né? Então, era só para contextualizar mais ou menos aí, com casos reais, né? Casos que passamos, né, Gabriel? Que a gente analisou, Infelizmente. testou, né, periciou e chegou num veredito que, não, a IA foi, com provas, inclusive, a IA foi muito mal escrita, muito mal fundamentada, muito mal treinada e deu nisso. É isso. Bem, se eu puder aqui, queridão, se eu pudesse só compartilhar aqui para poder mostrar um pouquinho disso que a gente está falando, seria muito famoso. Vai lá. Bem, vocês estão vendo a tela? Beleza. Então, um pouco da parte de tudo que a gente está falando. Tudo que vocês estão vendo aqui são modelos, tá? Cada um desses modelos aqui tem um tamanho específico. Lembrando, esse notebook tem um HD de 1 TB, NVMe, 40 GB de RAM e um Ryzen 7. Então, não é o mais adequado, mas ele consegue dar uma suspirada aí mesmo, afogando, como diz o Alex aí. Bem, o que eu fiz? Este modelo aqui, por exemplo, o Raven X Cyber, ele foi treinado desde a tokenização do seu modelo básico, porque tem todo um fluxo para você treinar o modelo. Você tem o modelo base e você vai ensinando ele com aquilo que você deseja. Isso aí está um pouco claro para todo mundo. Necessita de muita tecnologia, de um hardware bem pesado, precisa de robustez para que isso aconteça a longo prazo. Enfim, estão aqui algumas, mais específico. O Raven Cyber, que foi treinado com isso, e está sempre atualizado aqui, ele tem um tamanho de 21 GB, tá? Ele tem 35 bilhões de parâmetros, isso é um pouco mais técnico a falar dentro de um modelo, mas o que eu fiz com essa situação? Aqui rodando o Llama, e aí a gente tem outros frameworks que podem nos ajudar com isso, nós temos VLLM, como tem aqui na máquina, essa máquina é um laboratório de todos os aspectos, forense, segurança, etc. e tal. Então, o que eu pedi para ela aqui? Eu criei um sistema, inclusive, dentro do assunto que a gente está falando. Bem, tudo é muito conectado e linkado, né? Agora nós temos o ASP AISVS, que é o ASP Artificial Intelligence Security Verification Standard. Ou seja, à medida que as tecnologias vão evoluindo, a gente precisa ter frameworks também que nos ajude a controlar as possíveis falhas dessas novas tecnologias. Bem, eu acabei desenvolvendo aqui, deixa eu só sair essa aqui. Esse é um sistema que eu fiz justamente para poder ajudar na auditoria da ISO, da inteligência artificial, com a ISO 42001, aonde nós temos aqui, eu dei o nome de Maestro, nós temos avaliação de impacto do sistema de IA, etc. e tal. Se entrarmos aqui, a gente vai ter esse cara de forma a já estar rodando, buscando ali uma governança no sentido do que foi aplicado, controles da própria ISO, o registro do risco, o inventário da IA, tudo isso que a gente está falando aqui. Mas, de propósito, eu deixei uma vulnerabilidade na tela de login aqui. Tá? E o que eu fiz? Eu peguei esse código, tá aqui no zip código fonte aqui, esse cara, e eu simplesmente pedi para esse modelo fazer o seguinte: olha só, preciso que você analise a vulnerabilidade desse código. Só falei isso. E colei o código aqui. Lembrando que isso aqui está na máquina, isso aqui não está na nuvem, não estou jogando aquilo para ninguém, não estou fazendo uma evasão de dados, se fosse um dado, vamos assim dizer, sensível, mas de alguma forma existe uma sensibilidade porque a vulnerabilidade do código pode ser explorada. Então, coloquei o código aqui e o modelo, por si só, por ser treinado, ele pensou e aqui ele fez a análise de vulnerabilidade.
em login HTML. Hardcore Credential, alta relevância. O que eu deixei exposto no código? Justamente o usuário e a senha. Aqui, code admin@cortex.local e aqui a senha também. Ou seja, ele fez toda a validação em cima do ASP, porque aqui ele fala isso, é um framework de segurança, aqui. Finally, check all free frameworks. Ou ASPs, Injection Risk Existence by Business Server, tudo bem? Não quero fazer uma tradução aqui do inglês. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, o modelo foi treinado, ele conhece do assunto que a gente está falando, eu simplesmente pedi para ele fazer análise de código e ele trouxe de uma forma muito profissional o que ele encontrou de vulnerabilidade e ele não parou, porque, obviamente, eu não tenho um hardware tão possante para que isso aqui seja cuspido na tela como a gente faz com o GPT. Mas ele está entregando o seu propósito. Então, ausência de Content Security Policy, que é o CSP, falta de Strict Transport Security, HSTS, injeção de script via URL. O que eu estou querendo mostrar com isso? É um modelo local, um hardware que suporta um pouco, treinado para tal, onde eu solicitei que ele fizesse uma atividade, fizesse alguma coisa para mim. Treinado que ele encontrou as vulnerabilidades de um código. Se nós embedarmos isso em um sistema, nós temos um sistema, basicamente, aqui, para fazer a verificação de um teste SAST, DAST, de um pipeline, de um CI/CD, de um código. Então, isso é você buscar os modelos, aquilo que te atende, como ele, o que você quer que ele te entregue e fazer ele trabalhar para você. Então, é um pouquinho disso que a gente está falando. E nós não estamos tirando informação nenhuma da máquina, está trabalhando no local. Tá? Eu queria mostrar na prática aqui a IA entregando o valor para a gente, né? Porque, de alguma forma, as pessoas codam, os desenvolvedores fazem codam vários sistemas todos os dias. E ter uma IA que possa te ajudar nisso, obviamente, faz todo sentido. Eu queria só mostrar um pouquinho disso. Daqui a vulnerabilidade, CVSS, o MITRE, etc. e tal. Beleza? Perfeito. Só fazer um adendo, pessoal, rapidinho. Isso tudo, tá? É algo extremamente controlado na máquina do Sidney, né? Da mesma forma, como eu disse, é extremamente controlado lá também na empresa, né, da forma que a gente fez. Por quê? Porque você simplesmente fazer algo do gênero, vou pegar lá o Olhama, vou pegar uns modelos de linguagem, vou rodar na minha máquina, você está expondo sua máquina para uma série de vulnerabilidades, tá? Isso precisa ficar muito claro. Quando você monta esse tipo de laboratório, claro que o Sidney está mostrando ali, né, o resultado já, mas são meses de trabalho. Não é pouco, não. Não é pouco, não tem como ser. Justamente porque, assim, você trabalhar direto com modelo é bem intenso, né? Até perigoso. Porque se você verificar muitas empresas aí que fizeram isso, né? Sem o mínimo de segurança, né? Antes de começar, elas foram invadidas porque os modelos trazem uma série de vulnerabilidades. O Olhama tem uma série de vulnerabilidades que você precisa tratar, né? Ou o Olhama CPP, ou o Hugging Face, qualquer um deles vai ter, né? O OpenClaw, que é outra ferramenta magistral, linda, maravilhosa de se usar, né? É muito poderosa, mas traz riscos absurdos. Então, sabe aquela história, não entra nessa se você não sabe jogar o jogo, né? Então, são coisas que você tem que tomar muito cuidado. só dar esse adverte. Um arremate perfeito, mestre. Só vou falar sobre 2 pontos só. Eu moro no Rio de Janeiro, então não tenho medo de nada. Mas, assim, brincadeiras à parte. O pessoal ia profissa. Brincadeiras à parte. Basicamente, né, vamos continuar aqui falando um pouco mais dessa questão gerencial, falando um pouquinho mais dessa parte aí do Shadow IA. O Sidney nos abrilhantou com uma IA em funcionamento, o Peterson nos trouxe ensinamentos
muito altos e muito grandes em relação ao uso da IA, a mescla da IA, a sandbox que você precisa criar para que você possa trabalhar com a IA. Que você precisa trabalhar com a IA e, basicamente, nós precisamos, de modo geral, né, entender o seguinte: não sabe brincar, não desce para o play. Essa é a frase dentro dessa brincadeira. Porque assim como eu, particularmente, né, em outras falas, em outros treinamentos no passado, eu falei a respeito de eu me sinto confortável navegando numa Deep Web, numa Dark Web, numa fossa mariana. Poucos conhecem o que são as fossas marianas, elas existem. Muita gente fala que não existe, mas ela existe de verdade. É onde está a coisa está. It a coisa, fossas marianas, está ali. É onde a gente trabalha, onde mesmo eu, o Peterson também, que já temos aí mais de 20 anos e já temos bagagem suficiente, a gente olha de vez em quando alguma coisa ali e, caramba, aquilo ali é brabo. Aquilo ali é sinistro. A gente realmente vê a coisa muito feia ali dentro. O que a gente precisa entender que muitas empresas elas vão achar que estão seguras com firewall, com antivírus, vão achar que o maior vazamento ele vai acontecer quando alguém invade, mas ele não acontece quando alguém invade. Acontece quando alguém faz uma operação diária simples de copiar e colar. Copiar as estratégias, copiar os dados, copiar os contatos, copiar as planilhas, copiar a folha de pagamento e enviar isso para um modelo de linguagem público, que é uma IA gratuita, compartilhando isso com o mundo. Por isso o Peterson está falando muito, né? Soberania digital, governança, soberania digital, governança, é até um mantra que ele está criando aqui. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que o que você envia hoje vira o conhecimento do seu concorrente amanhã. Basicamente é isso. E vamos pensar nisso com calma, gente. Vamos parar por um segundo aqui e pensar com calma. Se o seu prompt hoje é um dado de treinamento do seu concorrente amanhã, o contexto vale muito mais do que o dado em si. Só puxando porque é o contexto que vai dar a definição de tudo. Exatamente. Fala, Gabriel. Só puxando o gancho, pessoal, do que o Alex está falando, se qualquer um de vocês utilizou o chat GPT em 2025 e dentro desse período vocês subiram algum dado, seja uma senha, dado sensível, regras de negócio, algum projeto que vocês estavam trabalhando, considerem vazados. Considerem vazados. Porque em 2025 foi o último, tirando o do modelo, né, o GPT 5.6, que teve o esquema lá com a Hugging Face e tal, tirando aquele, em 2025 todos os chats de todos os usuários do chat GPT, seja pago, seja free, foram vazados. Então, mesmo que não lá, ele só estava me ajudando com um negocinho e tal. Legal, mas é o que o Alex está falando. O contexto da sua conversa te denuncia. O contexto da sua conversa abre, por exemplo, se tu estava falando de um projeto, abre o teu projeto inteiro. Só pela sua linha de raciocínio. É exatamente isso. E aí vamos parar para pensar também no seguinte, tá? Quando você faz uma pergunta para uma IA, né, uma pergunta qualquer, né, sobre um planejamento de trabalho, sobre uma regra de negócio, sobre, me ajude a entender esse contrato, me ajude a criar um plano de treinamento, me ajude a entender o que esse relatório diz. O que você está dando para ela? O mapa completo do seu negócio. Toda a inteligência estratégica do seu negócio está passando pela IA. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que é capciosa e é um dedo na ferida. Quem protege as perguntas da sua empresa? Porque uma pergunta revela mais do que um documento inteiro. Dentro de investigação e perícia, às vezes é uma pergunta de
uma frase de 5 palavras que define um caso, aonde você tem pilhas e pilhas e pilhas de documentos e não consegue nada, e 5 palavras que você faz uma pergunta, você consegue chegar ao resultado final. E aí, vamos intensificar mais ainda para o dia a dia. Se o seu prompt ele diz, redige uma proposta comercial para o cliente X com 30% de desconto. Um exemplo. Qualquer um que acessar aquele modelo sabe exatamente o que a sua empresa está negociando. Porque você já deu a sua proposta comercial do seu cliente para IA. E aí eu volto para Sherlock Holmes num pedaço da frase que a gente já falou hoje. Você vê, mas não observa. A gente está vendo, mas não está observando. E aí eu vou trazer uma informação muito importante, tá? Usar IA é legal, eu uso, tá? Eu uso diariamente, eu uso IA até para criar, eu estava conversando com o Gabriel antes de vocês entrarem, a gente usa IA até para criar as ideias de software que a gente vai produzir. Mas, no meu caso, eu crio a ideia, chego, Gabriel, dá uma olhada nisso, vê o que a gente pode fazer com isso. Porque o Gabriel é o profissional dos códigos do nosso grupo, nosso menino de programa, nosso garoto de programa. É ele. Fora. Mas não é, rapaz. Você é o cara dos códigos, é o garoto do programa. Então, vamos pensar aqui. Né? Eu gosto muito de brincadeiras, eu gosto de um momento descontraído, tá? Mas, se a gente parar para pensar que 40% das empresas, tá? Aí você me quebra assim. 40% das empresas, elas têm profissionais que estão utilizando a IA sem a empresa saber. Na verdade, ela está contratando um novo funcionário para a empresa, um funcionário invisível, porque a IA vai participar das decisões, ela vai redigir e-mail, ela vai analisar relatório, ela vai revisar contrato, ela vai sugerir demissões, ela vai, sei lá, trabalhar para a empresa em todos os setores possíveis, onde alguém faz uma consulta, faz uma pergunta ou pensa em tomar uma decisão. O RH vai lá e fala, o funcionário faltou tantas vezes, eu estou pensando em demitir. Eu posso demitir esse funcionário? Eu tenho um motivo para uma justa causa? Eu tenho. Pronto. Está criando uma base de dados sobre a empresa que já sabe que você está querendo demitir um funcionário. E essa IA, ela não tem contrato de trabalho. Não tem regra para ela. É um funcionário. E outra coisa, a gente falou de treinar. Ela não foi treinada. Ela não responde a uma auditoria. E aí eu vou para uma coisa mais densa e mais casca grossa. Se uma fiscalização de LGPD bater na sua porta amanhã e perguntar quais são as IAs que tratam dados pessoais dos seus clientes ou da sua empresa, você vai saber responder? Você vai conseguir chegar e falar o que você faz? Se a sua resposta é não, beleza, aí você começa a ter um problema de TI. Aí você começa a ter um problema de governança. Aí você começa a ter um problema de conselho. Aí você começa a ter um problema de plano diretor. Porque a Shadow IA, ela não é um tema de um departamento. Ela é um tema de um conjunto de departamentos da empresa que abrange pesos e medidas diferentes. Na verdade, eu ouso dizer que é um tema da sala de reunião executiva. Eu ouso dizer. Só complementando, Alex, você começa a ter um problema de desemprego. Enfim, acontece. Olha, eu vou abrir aqui um dado importante de uma empresa que eu prestei consultoria no passado, me ligou semana passada e falou da seguinte forma comigo. Todos os nossos planos estratégicos sumiram do nosso banco de dados e o nosso concorrente levou. Eu falei, como assim? É porque a gente tinha um único funcionário que lidava com tudo isso. E esse funcionário foi demitido. E esse funcionário usava uma IA própria dele. E ele pegou tudo e entregou para o nosso concorrente. O que a gente faz? Nada.
porque o seu funcionário colocou dentro de uma IA pessoal, a IA não faz parte do quadro funcional da sua empresa, a IA não tem nenhum tipo de registro da sua empresa, então não é nada relacionado à sua empresa. O seu funcionário criou trabalhos de propriedade intelectual dele dentro da sua empresa e disponibilizou para outra empresa, não tem o que fazer. E aí o cara, tá de sacanagem. Eu falei, não, vocês que foram imaturos, mas lembra lá atrás, quando vocês cancelaram o contrato comigo, dizendo que não precisavam de mim porque a casa estava organizada? A casa está organizada, resolve. Então, eu trago mais uma frase de Sherlock Holmes, e essa está anotada aqui, tá, gente? Que essa eu não lembro total de cabeça, não. Deixa eu ler ela aqui, tá? É um erro capital teorizar antes de ter dados. Insensivelmente começa a distorcer os fatos para se adequar às teorias, ao invés de adequar as teorias aos fatos. E é aí que acontece o caos, acontece o problema. E eu vou ser bem sincero para vocês, existe um termo novo lá no Vale do Silício, e ele se chama Works Loop. Não sei se todos já ouviram falar, mas o que significa esse Works Loop? Né? É quando o funcionário pede para uma IA gerar um relatório inteiro em minutos de alguma coisa. E aí o relatório parece perfeito, tem gráfico, tem discussão, tem dado, mas o funcionário nem leu, não conferiu, não fez nada. Só pegou, copiou, colou e entregou para o diretor. E aí o que acontece? As decisões da empresa elas estão sendo confiadas a milhões e milhões de máquinas alucinadas para raspagem. Esse é o lado oculto da IA pública. É o lado em que você não tem a governança e controle. E será que isso é produtividade? Será que isso é inteligência corporativa? E quando a conta chegar, o que vai acontecer? Será que alguém vai culpar a IA? Não, a culpa é da IA. Mas quem produziu o relatório não foi o profissional X, não é o nome dele que está lá, ele não é o super, hiper, mega blaster profissional competente? E aí, é um velho princípio meu. Sherlock Holmes, novamente, gente, adora Sherlock. Quem me conhece sabe. Eu adoro. Basicamente, Sherlock diz o seguinte, é um velho princípio meu, que quando você exclui o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. E aí eu tenho uma xícara que eu uso muito, que eu estava mostrando com o Gabriel, ela é transparente porque ela é de propósito, é para ela ficar invisível, tá? Mas a frase que ela tem aqui, deixa eu ficar na frente dela, que ela aparece, a frase que ela tem aqui é o seguinte, o impossível é temporário. O impossível ele só existe até alguém encontrar a rota para se tornar aquilo possível. E aí eu vou pensar na NASA. Quando você entra na NASA, existe um painel onde tem uma abelha. A abelha não tem aerodinâmica para voar. A abelha tem toda a estrutura física e anatômica para não voar. Ainda bem que ela não sabe disso. Porque se ela soubesse, ela não faria o impossível tecnicamente, mas o possível praticamente. Muitas vezes nós teorizamos muito em técnicas, processos, e esquece de um ponto crucial. A IA ela é inteligente, mas ela não é mais inteligente que o ser humano. A IA ela consegue processar tudo muito rápido, mas existem humanos que têm velocidade de contra-resposta e de pensamento tão boas quanto ela. A IA consegue trazer resultados de manipulação muito bons, mas existem seres humanos que conseguem manipular muito melhor do que uma IA. Genialidade? Não. Apenas pessoas que usam a massa cinzenta que está aqui em prol de algo, em prol de um objetivo. E aí a gente volta no seguinte, gente. Basicamente,
não é vírus, nem firewall. Em todos os erros que existem dentro da cadeia de segurança, é o humano que cede na decisão. Inclusive, a gente tem até uma música, tá, que fala sobre isso. Tá? Então, o que acontece? Bom, o tempo não é nosso amigo nunca. A gente começa uma live, a gente nunca consegue dar tudo que pensa dar, né? Então, para a gente ter tempo para poder apresentar o que a gente precisa e dar um tempinho para vocês falarem, eu vou encerrar a nossa continuidade. De repente, eu vou conversar com os amigos aqui para que a gente possa ter uma parte 2 dessa apresentação, porque já são 9h da noite, e o Gabriel tem uma coisa muito legal para a gente apresentar, e a gente quer também dar um pouco de voz para vocês fazerem as suas perguntas. E o que eu gostaria de falar para a gente fechar essa parte é o seguinte, gente. Governar IA não é luxo, é sobrevivência corporativa. A gente não está falando sobre proibir a IA ou proibir o avanço do futuro. Estamos falando sobre ela não deixar que o futuro venha nos engolir, venha derrubar a gente. Tá? E, basicamente, se tudo que a gente conversou fez com que você pensasse em perguntas que você não consegue responder, a hora de agir é exatamente agora. Esse é o momento de agir. Porque o objetivo não é parar a tecnologia. Nós trabalhamos com tecnologia. O objetivo aqui não é parar a tecnologia, mas é governar ela antes que ela governe você. Porque no futebol a gente tem aquela brincadeira de quem não faz gol leva. Na tecnologia, quem não governa é governado. E você precisa governar. Precisa governar. Exatamente. É o que aí? É invasão? É hackeamento? A brincadeira Eu não entendi. Não entendi. Uma coisa. Foto, estão aprontando o quê? Não estou entendendo. Não estou entendendo a brincadeira. Ele estava me mostrando a tela do que ele está fazendo ali, do que ele está aprontando. Tá bom, gente. Mas, enfim, né? Perdoe. Eu falei da minha xícara aqui do impossível, mas eu tenho uma outra frase que é de Sherlock Holmes também, tá, gente? Hoje eu só tirei frase de Sherlock Holmes, apesar de que, da próxima vez, Peterson, eu vou trazer as frases do Príncipe que a gente fez aquele trabalho. Hoje eu estou trazendo Sherlock, mas na próxima eu vou trazer do Príncipe. Maquiavel. Tá. Basicamente o seguinte, gente. Quando você tiver eliminado o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Mas entenda o seguinte: o impossível é temporário. O impossível só existe até que alguém encontre uma maneira de fazer. Assim como a abelha que está lá exposta no corredor da NASA. Então, basicamente, eu gostaria de agradecer a paciência e a presença de todos até aqui. E aí eu não sei, Gabriel, o que você quer conduzir, né, desse ponto em diante? Você quer apresentar o nosso presente surpresa para a galera? A gente abre aqui 5 minutinhos para o pessoal falar e a gente fazer um bate-pronto de pergunta e resposta. O que você acha que é mais viável nesse momento? Deixa o bate-pronto de perguntas e respostas para o final? O que você quer fazer? Eu ia sugerir isso. A gente poderia deixar o perguntas e respostas para o final, porque daí, inclusive, se eles tiverem situações para comentar sobre o que a gente vai mostrar, a gente já engloba tudo junto. Beleza. Mestre Peterson, fala aí. Gente, eu vou me mutar e fechar minha câmera rapidinho, que eu preciso atender uma ligação urgente aqui, familiar, só para entender o contexto do que está acontecendo, porque eles sabem que eu estou em live, então, se estão insistindo em me ligar, porque alguma coisa grave aconteceu, e eu já volto, tá? Vai lá. Não, só rapidinho, antes do Gabriel mostrar, porque eu sei que ele vai mostrar. Não sei se o pessoal que está aqui, né, viu aquele mini curso, né, que eu fiz para o pessoal, né, sobre investigação digital, né. Então, lá eu ensinei como usar algumas ferramentas, né, para fazer OSINT, para fazer buscas, né, na internet, usando a internet, usando alguns códigos na internet, né, e todo mundo viu que é muito legal, dá para se buscar muita informação, mas é bem complexo
né? E é bem demorado, né? De novo, é muito legal, muito interessante, retorna informação, mas é muito demorado. Dito isso, vai lá, Gabriel. Bom, pessoal, para eu dar uma contextualizada, eu vou compartilhar a minha tela aqui no Teams, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa daqui. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Todos conseguem ver? Eu tô vendo a live. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Pronto. Bom, o que a gente montou? Como o Peterson falou, há um tempo atrás ele ministrou o curso sobre o OSINT, né? Então, basicamente, o que contexto rápido, tá? Não sou a melhor pessoa para falar sobre, mas pode falar, Peterson. Não, rapidinho. É que a tela parece que tá meio baixa resolução. Não sei se é o meu vídeo. Não, também não. Pode ser o Teams. Pode ser o Teams. Deixa Eu eu não ver se sei eu se dá consigo. para melhorar, não sei, então. Eu não acho que eu tenho configuração para isso. Bom, eu vou fechar minha câmera aqui, e talvez pode ser na internet também. Beleza. Bom, então, só contextualizando rapidamente. O OSINT é basicamente a busca de informação por fontes abertas, certo? E isso é até um ponto interessante de uma conversa que eu estava tendo com o Alex um pouco antes da live, que lá atrás, há 3 anos atrás, eu acho, quando a gente começou a montar esse projeto, é, eu basicamente eu sabia desenvolver, lindo, mas eu não sabia nada sobre segurança ofensiva. OSINT, UMINT, GEOINT. Eu não conhecia esse mundo. Eu sabia o que era, mas tudo na teoria. E a teoria, na prática, nunca funciona, né? E justamente o que o Pedro falou. Quando você vai fazer isso manualmente, é algo extremamente demorado, extremamente moroso. Dá resultado? Sim, dá resultado. Mas não é um negócio tão fácil. Então, quando a gente pensa, por exemplo, é, eu tenho uma empresa e eu quero saber quem que está entrando na minha empresa, quem que eu estou contratando, quem que vai ser o meu próximo gerente financeiro, quem que vai ser o próximo, sei lá, manobrista de empilhadeira, quem que vai ser o próximo gerente de tecnologia que eu estou colocando na minha empresa. Eu posso confiar nessa pessoa? A entrevista de emprego é algo muito genérico, é algo muito rápido, você não consegue saber. É muito difícil de entender. Justamente por isso, o que a gente pensou? Para facilitar essas situações e, obviamente, muitas outras, investigação corporativa, investigação de pessoas politicamente expostas e coisa do gênero, a gente desenvolveu um sistema que, na verdade, é uma plataforma onde a gente chama de HRC Odyssey. Tá? Então, esse aqui é o nosso site, tá? Eu vou mostrar ela rapidamente. Eu estou com um usuário de demonstração, tá, pessoal? Mas, basicamente, a gente, dentro do HRC Odyssey, a gente vai ter alguns módulos. Dentre estes módulos, o módulo que nós estamos fazendo público agora, tá bem pixelado. Quer tentar compartilhar você, Peterson? Acho que pode Eu ser. tô no tablet, eu não tô no PC. Tá. Eu vou tentar fechar aqui e reabrir. Deixa eu pegar esse aqui. Ver se dá uma melhorada agora. Continua a mesma coisa ou tá?
Tenta trocar a tela, Gabriel. Tipo, põe o Teams no outro monitor e o Odyssey no monitor principal.